Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos hoje no nosso dia 2 do livro de Daniel. E ontem já foi incrível, né? Já foi muito bom. E eu peço para vocês que quem tiver insights, quem tiver já tendo respostas, né, pode me manda direct, me manda WhatsApp, porque é sempre muito bom a gente ler, ouvir. Isso fortalece muito, principalmente o caminhar, digamos assim, né? Muitas vezes, quando a gente está iniciando um novo projeto, e eu tive muita resistência em iniciar esse projeto, eu pensava, não, mas eu não estou pronta, não, eu não sou capaz, não, mas tem pessoas muito mais qualificadas do que eu para fazer isso. E, e foi muito incrível porque Deus usou pessoas maravilhosas para me falar que não, que as pessoas precisavam ouvir a minha forma, o meu jeito, né? Então, aqui estou eu, servindo mais um dia. E para a gente começar o nosso dia, eu quero te convidar para a gente orar. Então, descruza braço, descruza perna, fecha os teus olhos, respira bem, bem, bem fundo e solta. Senhor Deus, bom dia. Deus, eu quero começar esse dia te entregando a minha vida nas tuas mãos. Deus, muito obrigada por mais um dia. Obrigada, Senhor Deus, porque nesse momento eu respiro. Obrigada, Deus, porque nesse momento eu falo. Obrigada, Deus, porque nesse momento eu consigo sentir o pulsar do meu coração. Eu consigo sentir o pulsar de vida que existe dentro de mim. Eu sou muito grata, Deus, nessa manhã pela minha vida. Obrigada, Deus, por cada pessoa que está aqui comigo nessa manhã, Senhor. Obrigada pela vida de cada uma dessas famílias, Pai. Obrigada, Senhor Deus, pela vida que pulsa em cada lar nesse momento. Obrigada, Senhor Deus, pelo sopro do vento, pela oportunidade de mais um dia que vai iniciar e que para algumas pessoas já iniciou. Obrigada, Senhor Deus, por essa manhã que o Senhor já preparou. Senhor, eu nesse momento eu te peço, guia as palavras que saem da minha boca, que eu possa ser instrumento, que eu possa ser aquela pessoa que nessa manhã vai simplesmente abrir a boca para que o Espírito Santo fale através de mim. Senhor Deus, nesse momento eu te peço, elimina todas as distrações, tanto da minha casa quanto da casa de cada uma dessas pessoas. Protege, Senhor Deus, com os teus anjos esse momento sagrado, para que nós possamos imergir na tua palavra, entender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Senhor Deus, nesse momento eu declaro aberta a nossa reunião e eu te peço, permanece conosco, não só agora, mas durante todo o dia. Em nome de Jesus. Amém. Bora, senhores! Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. E hoje a gente vai ler usando a versão NAA, tá? Deus tocou no meu coração para que a gente vá indo por diversas versões, para que vocês possam ir conhecendo e se adaptando e descobrindo aquela que vocês gostam mais. Então, hoje a gente vai usar a versão da NAA, né? Ontem a gente foi até ali o versículo 8, aonde Daniel decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei. E aqui a gente já começa num ponto bem importante, né? Então, para quem não conhece o jejum de Daniel, para quem nunca fez jejum de Daniel, eu não entendia o porquê que Daniel tinha comido só legumes e verduras. E quando a gente vem para o livro de Daniel, é explicado. E uma coisa que depois estudando ainda, né, na minha Bíblia, ela tem embaixo, ela tem alguns textos extras, né? E para a gente relembrar, aqui ele fala o seguinte, ó. Daniel não queria se contaminar comendo alimentos impuros ou que tivessem sido ofertados a ídolos pagãos antes de serem servidos à mesa do rei. Então, não era só a questão da Babilônia, tá? Da beberragem, das festas, etc. Existiam rituais que eram feitos, então a comida ela era consagrada a deuses antes de ser servida para as pessoas ali, né? Antes de ser servida na mesa do rei. E Daniel teve esse discernimento e resolveu não se contaminar.
Ele não queria se contaminar com essa comida que tinha sido oferecida a outros deuses. E aqui ele diz, tá? Comer o alimento ofertado a um deus pagão era indicação de lealdade a Deus. Devemos nos maravilhar no profundo compromisso de fé desses jovens que os capacitou a tomarem a posição que tomaram. Talvez eles dessem testemunho da fidelidade dos pais e mães que incutiram neles um profundo conhecimento das questões fundamentais de obediência e fidelidade. E aqui entra um ponto muito importante. Por que que nós precisamos estudar a palavra? Por que que a gente precisa ler a Bíblia? Por que que a gente precisa se fortalecer no espírito? Porque se Daniel, Daniel, Ananias, enfim, se eles não tivessem conhecimento de que comer comida consagrada a outros deuses era algo que gerava lealdade àqueles deuses, eles teriam comido, eles teriam se fartado do banquete do rei. Mas eles tinham conhecimento. Uma das coisas que Deus tocou e durante, né, o meu jejum de Daniel, eu tive muitas coisas incríveis que aconteceram comigo, mas uma das coisas que Deus me tocou foi sobre lugares que eu precisava sair. E que a Manu de antigamente diria, isso é bobagem, eu tô ali, mas eu não faço o que eles fazem. Né? Eu canto a música, mas eu não faço o que a música fala. E não, gente, esse é um grande ponto. O inimigo, muitas vezes, ele vai usar os nada a ver. Ele vai usar as coisas que a gente acha que, mas é só isso. Mas é só, eu não vou, hoje eu não vou levantar. Depois eu assisto gravado. E aí você perde esse momento de comunhão. Você perde esse momento de estar aqui. Não, mas é só uma novela. Mas é só um filme. Gente, é tão desafiador quando a gente decide. Lembra que ontem a gente leu, né? Daniel resolveu firmemente. É muito desafiador quando a gente resolve firmemente ouvir a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus. E aqui eu preciso te dizer, tá? Manu, mas então eu tenho que cortar tudo da minha vida? Pede para Deus. O meu filho mais velho tem 13 anos e ele começou a ir na igreja junto comigo. E tem muita coisa que ele tá me questionando. E tem coisas que eu digo para ele, porque aí ele começa, tá, mas então eu não posso isso, eu não posso aquilo. Eu digo, cara, tudo tu pode. Tudo tu pode. Pede para Deus. Pede para Deus que ele vai trabalhando no teu coração, pede para Deus que ele vai aos poucos te mostrando o que que é certo, o que que é errado. É igual os nossos pais, né? Quando a gente vai crescendo, nosso pai e nossa mãe começam, isso aqui não pode. Quando a gente é criança, o pai e a mãe impõem sobre nós a autoridade. Quando a gente cresce, a gente tem o poder de escolha. Com Deus é a mesma coisa. Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele fala, ele mostra, esse não é o caminho, não é por aqui. Mas ele te dá a livre escolha. O mais importante de tudo nesse momento é você saber que Deus é um pai que te ama e que não importa o quanto você já errou, não importa o quanto você já pecou, não importa o quanto você já andou, no momento em que você decidir entregar a tua vida para ele, no momento em que você decidir pedir perdão, ele está pronto para te receber. E aí hoje a gente começa lá no versículo 8, tá? A gente vamos do 8 em diante. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Aqui já vem um primeiro ponto, tá? Quando a gente vai ler lá sobre a história de quando Deus livrou o povo do Egito, naquela passagem, né, diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó para que o povo não fosse, para que Faraó não autorizasse o povo a sair. Aqui, Deus
concedeu a Daniel a misericórdia e a compreensão, então ele amoleceu o coração do chefe dos eunucos. E aqui entra um ponto que muitas vezes a gente não entende o porquê das coisas, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus já tem tudo planejado para a nossa vida, antes mesmo de você respirar. Desde o ventre da tua mãe já existia todo um propósito, já existia todo um planejamento para a tua chegada aqui. E aí, o chefe dos eunucos diz a Daniel, tá? Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto vier a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então aqui a gente vê o quanto o rei Nabucodonosor era um homem ruim, era um homem mau, e ele era realmente um homem que mandava cortar cabeças. E o chefe dos eunucos diz: olha, eu não posso fazer isso, porque eu sou responsável por vocês. Então, se vocês comerem só legumes, vocês vão ficar fracos. Quem é que, quando ouviu falar sobre o jejum de Daniel, pensou: mas meu Deus, não tem como, vai ficar fraco? E aqui a gente começa, cá, a entender o agir e o mover de Deus. Nós temos perdido a nossa fé, principalmente a nossa fé em milagres. E quando a gente olha para no nosso encontro da Eleva, no café essa semana, eu contei e falei sobre isso, né? A gente está vivendo o tempo da quaresma agora. E o tempo da quaresma foram os 40 dias que Jesus passou no deserto sem nada de alimento. 40 dias sem nada de alimento. E ao final dos 40 dias, diz na Bíblia, né, que Jesus sentiu fome. E quando Jesus sentiu fome, o que que acontece? O diabo aparece. E aí a primeira coisa que o diabo faz é: se tu é o filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. E Jesus naquele momento estava com fome, gente. Fala ali na Bíblia que ele sentiu, ao final dos 40 dias, ele sentiu fome. E o diabo, ele justamente ele vai usar aquilo que está te doendo para tentar te afastar de Deus. Jesus podia transformar as pedras em pão? Podia, gente. Jesus era filho de Deus. Se tinha alguém que podia transformar a pedra em pão, era ele. E aqui Jesus fala para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Isso Jesus falou centenas de anos depois de Daniel ter feito essa prova. E aí, o que que Daniel fala? E aqui entra um ponto muito importante para a nossa vida, tá? Muitas vezes a gente está tentando ganhar no grito. A gente está tentando ganhar no choro. Eu fui uma pessoa que tentava ganhar no choro. Como assim, Manu? Quando eu tinha uma situação com meu marido, ao invés de eu conversar como adulta, geralmente eu chorava. Eu chorava, me vitimizava. Ai, mas eu fiz isso, porque você fez isso, porque aquilo. Ou então, né, quando os meus filhos faziam alguma coisa, gritava. Desde o Bernardo, eu nunca fui muito de gritar. Mas talvez você grite. Talvez hoje você tente impor a tua autoridade no grito. Vai fazer não sei o quê! Já te mandei! Talvez com o filho, talvez até com o marido, sei lá com quem que você anda gritando. E esse não é a forma certa da gente agir. Então, olha o que que Daniel fez. O chefe dos eunucos disse que estava com medo de deixar Daniel fazer isso. Mas Daniel, ele era muito astuto, ele era muito sábio. E o que que ele fez? Ele foi falar com o cozinheiro-chefe, que era o responsável pela alimentação. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma
experiência com estes teus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. Então, Daniel não bradou, Daniel não brigou, Daniel não enlouqueceu, Daniel não rodou baiano, Daniel conversou. Dentro do coração dele, Daniel sabia que Deus ia sustentar. Mas Daniel não ficou fazendo discurso. Então, o chefe dos cozinheiros, o Deus que eu sirvo é maior do que tudo, e ele vai sustentar a minha alimentação, não se preocupe. Não. Ele foi inteligente. Ele disse: olha só, vamos fazer uma experiência. 10 dias, me dá 10 dias. Durante 10 dias, só dá a mim e aos meus amigos legumes e água. A gente não precisa impor a nossa fé, a gente não precisa impor aquilo que a gente acredita, a gente não precisa impor. E aqui entra um ponto muito importante para as mulheres que estão com o desafio dentro do relacionamento, tá? Eu tenho um grande testemunho, até o final do nosso estudo, vou trazer para vocês, mas algo aqui em casa mudou absurdamente quando eu parei de tentar provar que eu era certa. Quando eu parei de tentar impor goela abaixo aquilo que eu acreditava e principalmente comecei a olhar para mim e fazer o meu. E eu estudar, eu ler e eu fazer o convite. Quer? Quer. Não quer? Não quer. Ó, a Rose botou por aqui também mudou muito. Exato. A mulher sábia que edifica o lar é uma mulher sábia. Sábia assim como Daniel foi. E aí, senhores, o que será que aconteceu? É muito legal, né? Porque quando a gente começa a ler a Bíblia com esse olhar de história, a gente começa a ver que, nossa, olha só que legal. É uma novelinha. É uma novela. Já pensou que incrível um filme sobre isso? Eu ia adorar. Versículo 14. O cozinheiro concordou, ó, o cozinheiro concordou e fez a experiência durante os 10 dias. E aqui eu quero que vocês prestem atenção. A gente falou, né? Muitas pessoas acham que quando a gente vai fazer jejum, quando a gente vai fazer essas privações, a gente vai ficar mais fraco, a gente vai sofrer, a gente vai ficar doente. Só que aqui entra o espetacular de Deus. Olha o que está aqui no versículo 15. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Até me arrepio. Que nem só de pão vive o homem, gente. Nem só do físico vive o homem. Inclusive, para quem pratica jejum, né? Um dos mandamentos é esse: enquanto você está jejuando, você não pode parecer fraco. Porque quando Jesus pareceu fraco, o que aconteceu? O inimigo apareceu, né? Então, exato, aqui a limpeza do nosso organismo, e aí a gente tem toda uma questão, né, do fisiológico também, mas aqui eu quero trazer para vocês o poder do espiritual, o poder que Deus tem de te manter, o poder que Deus tem de te preencher, tá? E aí, olha o que aconteceu. Com isso, o cozinheiro tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Então, o que aconteceu por eles terem ficado esses 10 dias, tá? E aqui entra um ponto muito importante. Quantos de vocês têm pedido para Deus por sabedoria? Quantos de vocês têm pedido para Deus por discernimento? Quantos de vocês têm pedido, Deus, fala mais comigo, me mostra? Talvez Deus está esperando você limpar a tua carne
para que ele possa te entregar justamente isso. E aí lá ele fala, ó, o versículo 17: ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a quê? A servir o rei. Então, esse sacrifício, né, essa escolha que eles fizeram de não se contaminar, fez com que eles fossem extremamente abençoados por Deus, abençoados em sabedoria. Era tanta sabedoria que a Bíblia fala que não foram achados como outros como eles. E aqui ele diz, né, em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei lhe fez perguntas, e os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Então, quando a gente, Daniel, para mim, é um livro que ele fala muito sobre a obediência e sobre fé. Dando um spoiler para vocês, aquela no final do capítulo, né, que a gente dá spoiler, Daniel é livrado da cova dos leões. E a gente vai entender o que foi que aconteceu, como é que foi que ele foi parar dentro da cova dos leões. Então não percam as cenas dos próximos capítulos. Que a gente vai entender como é que o homem foi parar dentro da cova dos leões, tá? E não só isso, a gente vai saber como que Sadraque, Mesaque e Abednego foram parar dentro da fornalha. Sabe aquela música lá que a gente canta? E isso é algo muito interessante, gente. Entendam o que vocês estão cantando. Porque o inimigo ele também usa louvor para te confundir. Muitas vezes, eu nunca vou esquecer que teve um dia que o pastor falou sobre uma música que diz assim, ó, toma as minhas mãos, eu não preciso delas. Se não for para te adorar, eu não preciso delas. Sim, eu preciso das minhas mãos. Sim, eu uso as minhas mãos para adorar a Deus, mas eu também uso as minhas mãos para digitar no meu trabalho, eu também uso as minhas mãos para cuidar dos meus filhos. E às vezes você está lá quebrantado, rasgando teu coração, dizendo: Deus, toma as minhas mãos, eu não preciso delas. Cuidado. Por isso, entendem o quanto é desafiador quando você decide prestar atenção no mundo, prestar atenção na Babilônia, prestar atenção aonde você está caminhando, o que você está ouvindo, o que você está consumindo. E quando, para a galera que gosta de neurociência, né? Tudo isso é com o que você está alimentando o teu cérebro. A gente está falando sobre o alimento físico, onde aqui ele diz, né, as iguarias do rei, a carne, o vinho. Com o que você está alimentando a tua carne, o teu cérebro? Ai, mano, como assim? Quem são as pessoas que você segue no Instagram todos os dias? Quem aqui segue página de fofoca, influenciador? Teve pessoas que agora no carnaval eu deixei de seguir. Pessoas que eu gostava de acompanhar. Mas Deus me mostrou o quanto o carnaval é um ritual realmente. Ah, gente, tá louco. Um dia a gente pode conversar só sobre isso. E esse foi o primeiro ano que os meus filhos não participaram de nenhuma festa de carnaval. E eu tive que organizar a minha agenda, eu tive que fazer toda uma volta para conseguir ficar com eles em casa, porque teve festa de carnaval na clínica que o Henrique vai, teve festa de carnaval na escolinha. Ai, mano, mas são só crianças, eles não vão ter, não vai ter memória, não vai ter fotinho do carnaval, não vai. E quando crescer e me perguntar sobre isso, eu vou dizer, olha, Deus tocou no meu coração e me mostrou que esse não era o lugar. Festa de Halloween. Ai, mano, agora a gente vai ter a festa de Páscoa. Estudem o que significa o coelho. Por que o coelho é utilizado como símbolo? Pesquisem.
E aí você enche a tua casa de coelho. Aí você enche a tua casa de ovinhos, isso e aquilo. Ah, Manu, então não pode. Cuidado. É muito importante a gente entender, porque durante antes de eu entrar no jejum de Daniel, eu estava passando por algumas lutas, tá? E aí, quando eu decidi entrar no jejum de Daniel, eu pedi para Deus, Deus, me mostra as brechas. Porque eu estava indo na igreja, eu estava orando, eu estava lendo a palavra, eu estava fazendo meu devocional, eu estava fazendo tudo certo. Na minha cabeça, eu estava fazendo tudo certo. E aí eu comecei, Deus, por favor, me mostra. Me mostra o que que o Senhor quer que eu tire da minha vida. Me mostra onde é que está a brecha. E aí Deus me mostrou. Deus me mostrou, inclusive, a primeira coisa que Deus me mostrou foi a bagunça. Gente, bagunça, lixo acumulado é uma brecha imensa. O inimigo ama a desordem, ama a bagunça. É o espírito de mulambo dentro das casas. E hoje eu quero te convidar a olhar para a tua casa. Olhar qual é a carne, qual é a iguaria que você precisa limpar da tua casa. Altares que talvez você tenha, coisas que talvez você faça, bagunça, roupa acumulada, lixo. E aí me incomodava muito, gente, porque toda vez que eu limpava e organizava, no outro dia parecia que estava tudo bagunçado de novo, parecia que estava tudo de novo, parecia que a bagunça nunca ia embora. E aí eu entrei em luta realmente, comecei a repreender, comecei a orar, comecei a interceder. E a gente vai conversar sobre isso mais pra frente, tá? Mas pede para Deus hoje. Pede para ele te mostrar onde é que tá a brecha na tua vida. Aonde está a brecha que faz com que você não prospere? Onde que está a brecha que faz com que você, todo o dinheiro que entra, sai? Aonde que está a brecha que faz com que você tenha problema no seu relacionamento? Aonde está a brecha que faz com que os teus filhos estejam sempre doentes? Aonde que está a brecha para você, dessa falta de motivação, dessa tristeza que você sente, dessa falta de ânimo que você sente? Onde está a brecha? Porque aqui eles, durante 10 dias, eles fizeram essa experiência. E ao final de 10 dias, Deus entregou para eles infinitamente mais. Aqui diz, né? Os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino. Então, Nabucodonosor, ele era um rei que ele tinha diversos magos, diversos adivinhadores. Era uma, a gente vou contar para vocês nos próximos capítulos sobre isso. Mas ele tinha muitas pessoas que faziam isso, né? Que eram esses sábios. E conta aqui que, então, quando o rei começou a fazer perguntas, que na época não tinha Google, né, gente? Então existiam os sábios. Aqueles quatro estavam mais sábios do que todos aqueles que o rei já tinha conhecido. Então peça hoje para Deus a sabedoria. Peça para Deus a sabedoria porque ele está pronto para te dar. E aí, para a gente finalizar, ele diz, né? Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. E hoje a gente para por aqui, amanhã a gente vai começar no capítulo 2, tá? Vamos orar? Feche os teus olhos. Deus, muito obrigada por essa manhã. Obrigada, Senhor Deus, por nos mostrar o poder da tua sabedoria. Pai, muito obrigada por nos mostrar que o Senhor quer nos entregar a sabedoria. Pai, nesse momento eu te peço, visita cada um dos lares, toca o coração, Senhor. Deus, toca o meu coração, toca o coração de cada uma das pessoas que está aqui. Mostra, Pai, onde estão as brechas. Mostra, Senhor Deus, quais são as amizades que precisam ser desfeitas, Senhor Deus. Mostra, Pai, quais são os pactos que precisam ser quebrados. Mostra, Senhor Deus, nesse momento, aquilo que não te agrada, Senhor.
Deus, nós queremos um coração puro, Senhor. Nós queremos um coração capaz de te amar cada vez mais e mais. Deus, nós queremos um coração capaz de entender a tua palavra. Por isso nós pedimos nessa manhã, Senhor Deus, faz a tua faxina, Senhor. Envia o teu Espírito Santo para os nossos corações, Pai. Limpa o pecado, Senhor Deus. Limpa os nossos erros, Pai. Oh, Senhor, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, aquele que cura, aquele que limpa, aquele que liberta. E nós cremos, Pai, que o Senhor pode fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Deus, nessa manhã eu te peço, preenche o nosso coração com o teu amor. Preenche, Pai, as nossas vidas com a tua sabedoria, Senhor. Limpa, Pai, limpa todos os resquícios da Babilônia que existem dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Vai trabalhando, Senhor Deus, no coração de cada uma dessas pessoas. Vai, Senhor Deus, por favor, limpando as casas dessas pessoas, as famílias dessas pessoas. Fortalece, Senhor Deus, nessa manhã e nesse dia, Pai, a vida de cada uma dessas pessoas que está aqui. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bem, gente, um ótimo dia, senhoras e senhores. Amanhã a gente volta neste mesmo horário, neste mesmo bate-canal. Nossa, Deus, meu coração tá quentinho aqui. Oh, Deus, obrigada. Obrigada, gente. Um ótimo dia. Fiquem com Deus, tá? E hoje a gente vai meditar sobre isso, sobre as brechas. Qual é o nosso o nosso manjar que a gente precisa eliminar? Uma das coisas, né, que eu estou eliminando aos poucos é o doce, tá? Amanhã me lembrem de falar sobre isso, ou depois eu coloco um áudio lá no grupo sobre isso. O açúcar, ele é um grande sabotador, tá? Quando a gente quer evoluir, principalmente, ele é um grande sabotador porque ele faz com que a gente se anestesie. Então, durante esses dias, vocês vão sentir, inclusive, mais vontade de comer açúcar. Isso é bem normal de acontecer, tá? É aquela vontade extrema do doce. Então, observem isso. Ontem a gente falou sobre a gente se observar. Observem. É muito importante que vocês, nesse momento agora, observem os comportamentos de vocês. O que que vocês têm vontade, o que que vocês fazem no automático, quais são os alimentos que às vezes vocês comem simplesmente por comer, a música que vocês colocam no automático. Ontem de manhã na academia, do nada, estava eu cantando uma das músicas lá, bem faceira. E aí, por quê? Porque é a carne, são 35 anos na vida ali. E ontem eu até falei para uma pessoa, né? Eu sou batizada nas águas, eu sou convertida há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos Jesus entrou na minha vida nessa forma mais forte. Porém, apenas nos últimos 2 anos eu me aproximei realmente dele. E nesse ano eu consigo ter certeza de que eu estou vivendo pelo mover do Espírito Santo. Então, muitas vezes a gente fica, né? Só ser convertido não é suficiente, gente. Eu fui criada dentro da Igreja Católica. Quando eu digo eu fui criada, gente, a minha mãe contou esses dias. Sabe como que eu aprendi a andar? Tinha aquelas novenas, aquelas rodas de oração que faziam nas casas, de casa em casa. Aí ia todo mundo para as casas e me levavam junto. Eu ficava no meio da roda, por isso que eu sou tão abençoada, gente. Olha o tanto de oração que eu recebo desde bebê. Eu ficava no meio da roda. E aí a mãe conta que eu ia de joelho em joelho, andando ali, e foi assim que eu comecei a andar. Então, desde antes mesmo de andar, eu já estava no meio de roda de oração. Eu fui professora de catequese, e aí quando eu vim para a praia, né, quando eu saí da minha cidade, eu fui para um processo aonde eu comecei a buscar a Deus. E aí eu fui para vários lugares, porque nada me preenchia, nada me explicava. Eu queria entender o que era esse negócio de Deus.
né? Porque eu entendi que existia um Deus que eu não conhecia. Existia um Deus que eu não fazia ideia. Porque, e assim, tá, respeito todas as religiões, mas a forma como eu fui criada era o padre é a autoridade máxima, ele sabe o que ele está falando, então eu só lia aquilo que estava no panfleto, na missa, no sábado, no domingo, e acabou. Eu tinha em casa a minha Bíblia, e aí eu lembro que a minha Bíblia era uma Bíblia azul, e atrás ela tinha um monte de orações, então eu fazia aquelas orações todas, né? E eu sou uma pessoa muito privilegiada, Deus me protegeu muito e me trouxe até aqui, e não foi à toa. Nossa, agora me veio uma memória muito. Quando eu era pequena, e eu dormia na casa da minha avó, a minha avó sempre foi uma mulher de muita fé, muita fé. Então ela tinha os livrinhos de oração, que ficava na cadeirinha do lado. E eu amava acordar de manhã cedo, porque minha avó, umas 6 horas da manhã, ela já acordava, ela sentava e ela tinha os livros de oração. E eu deitava no colo dela e ficava embaixo dela, né, aqui, enquanto ela orava. E eu via ela orar pela família inteira, pela trocentas coisas. Então eu sempre vi muito isso. Só que olha que interessante, né? Toda vez que minha avó precisa de oração, ela liga para mim. E ela fala: Nena, reza para mim para tal coisa, porque a tua oração é mais forte. E realmente, tá? Eu tenho plena consciência sobre que um dos meus dons é o dom da oração. E ontem a Carol falou para mim: Nossa, mano, ontem quando tu orava eu me arrepiava. E hoje eu tenho consciência disso. Eu já orei por mulheres que engravidaram. Se uma mulher aqui quiser engravidar, é só me pedir, tá? Só que tem que estar certo que quer. Porque meses depois aparece grávida. E aqui entra um ponto muito importante, porque durante muito tempo eu achava que eu precisava de outras pessoas para chegar até Deus. Até que eu fui por muitos caminhos, eu fui para muitas religiões, eu fui para muitos lugares, e todos esses lugares tinham pessoas falando de fulano, de santo, de isso, de aquilo, de pessoas para interceder por mim. Até que um dia eu cheguei na palavra que dizia, onde Jesus dizia: tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, eu assim o considerei. E ali Deus falou comigo imensamente. Ele falou: você não precisa de intermediários, você é filha amada. Jesus morreu na cruz para que você possa pedir direto para Deus. E talvez o que Deus está te pedindo nessa manhã é que você se levante e que você pare de querer intermediários, que você se levante em oração, que você pare de buscar em X, Y, Z e busque aqui, ó, o livro que ele deixou pronto para você. E eu nem sei por que a gente já eu tinha até fechado a oração, mas alguém precisava ouvir isso, tá tudo certo. Então, Deus faz infinitamente mais. Deus está pronto. Lembra que ontem a gente falou? Deus está pronto, de braços abertos, esperando você ir até Ele. A vida fica muito mais leve. Jesus já morreu na cruz, a gente não precisa mais sofrer, tá? Jesus já se sacrificou, você não precisa mais se sacrificar. Então, assuma esse sacrifício, que esse sacrifício foi por ti, foi por você, foi por ti, foi por mim. Ó, a Carol botou, né? Ontem no estudo foi falado que conhecemos Deus pelo que os outros falam, mas precisamos conhecer Ele por meio de relacionamento com Ele, saber quem Ele é realmente para nós, na nossa vida. É isso. Então, que através do livro de Daniel a gente comece a conhecer um pouquinho mais de Deus. A gente comece a conhecer um pouquinho mais desse Deus que é tão incrível.
e a Mila trouxe, né? Ó, no Antigo Testamento, para a gente conseguir falar com Deus, era necessário o sacerdote, porque ele podia conversar com Deus. Mas quando Jesus vem, ele nos concede o seu Espírito para ter livre acesso ao Pai. Então, no Antigo Testamento, existiam os sacrifícios, existiam, né, uma série de coisas. Mas a gente está vivendo o novo. Só que tem muita gente que está presa ainda ao passado. O convite de Deus para você é viver o novo, conhecer a Ele, conhecer a Deus. E talvez essa precisa ser a tua oração hoje. Deus, por favor, me ajuda a te conhecer. Porque eu não conhecia Deus. O Deus que eu conhecia era um Deus mau, era um Deus vingativo, era um Deus que punia os pecados, era um Deus que castigava. Deus é muito mais do que isso, tá? Amanhã a gente conversa sobre esse ponto. Um excelente dia, senhoras e senhores. Fiquem todos com Deus, tá? Beijão.